حبيبي 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 يا نور العين. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Veronice, eu não sei de onde você está vendo, onde esse vídeo chegou, mas eu estou gravando ele de São Paulo. Sou natural de Pernambuco e atualmente vivo aqui. Como várias pessoas que vêm de fora, eu tive uma história na área profissional, mas atualmente eu empreendo com uma marca de calcinhas modeladoras e alguns outros acessórios. Então, assim, como muita gente que vem de fora já trabalhou em vários lugares, teve várias experiências profissionais. Por exemplo, eu já trabalhei como auxiliar de classe, que é trabalhando com nenenzinhos de 3 anos de idade, pondo ali para dormir, auxiliando a professora. Já trabalhei no Brás também como vendedora de sapatos, bolsas e outros acessórios também. E fora recepcionista, e um dia eu me encontrei que foi empreendendo. Mas assim, o que eu falo para você, não precisa ter medo, não precisa pensar o que os outros vão falar de você, se vai dar certo ou não, simplesmente comece. Então, assim, todas essas empresas que eu trabalhei, eu sempre revendi algo por fora, porque eu gostava de ter renda extra. Então, já revendi perfumes, já revendi bolsas, já revendi bijuterias. E o último foi revenda de lingeries. Então, quando eu estava trabalhando em uma dessas empresas chamada Cartão de Todos, que hoje chama Cartão dos Sonhos, não sei se você conhece, mas é aquele plano que você paga uma mensalidade e tem direito a consultas mais acessíveis, consultas com médicos e dentistas mais acessíveis. Então, eu já trabalhei na Cartão de Todos. E um dia eu fui atender uma cliente que era um salão de beleza. E ela me recebeu, porém imediatamente já chegou uma outra moça. E elas foram para um outro ambiente, um outro cômodo. E tava tendo uma oração. E assim, tinha acabado de me converter. E eu sempre gostei de colocar o que eu quero, de fazer propósito. E eu lembro que eu tinha escrito que eu queria ter o meu próprio negócio, que eu queria montar uma loja de lingeries, porque eu já estava trabalhando com revenda, já mandava para o Pernambuco. Então, chegou a minha vez. E eu fiquei muito emocionada, porque era a primeira revelação que eu estava tendo. E era justamente o que eu tinha pedido. Então ela falou, olha, o que você orou de madrugada, o que foi colocado debaixo dos teus joelhos, o Senhor ouviu e Ele vai te dar, vai realizar. Então, assim, a fé sem obra, ela é morta. E a minha mãe fala que Deus diz assim, faça por ti que eu te ajudarei. Então, imediatamente, quando eu recebi aquela palavra, eu já fui buscar as outras coisas, os próximos passos que eu poderia dar para aquilo se realizar. Então, assim, de todos os meus pagamentos, eu comecei a procurar fornecedores. Então, eu já tinha dia 15, dia 20, dia 5, eu já sabia o que eu ia fazer com o meu dinheiro, né? Fora as despesas que eu teria que fazer, mas eu já tinha ali fornecedores de sacolas, eu já tinha fornecedores de etiquetas, eu já estava montando o meu estoque. Então, assim, a vida do empreendedor é isso, é fazer, né? Primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Então, quando eu saí da empresa, eu já estava pronta para abrir a minha loja de fato. E eu abri, e foi bem na época da pandemia, né? Então, eu tive que fechar, mas eu continuei vendendo online. Mesmo assim, o estoque foi acabando. E eu falei, o que eu faço agora? Então, imediatamente ele me respondeu. Ele falou, começa a fabricar. Coloquei nos grupos, comecei a procurar por costureiras, né? Mas para Deus tudo é possível. Então, eu comecei a buscar também como realizar essa atividade na minha vida. E eu encontrei uma costureira chamada Simone. Eu sou eternamente grata a ti, porque você me ajudou no início, me dando as dicas, pegou na minha mão, foi comprar tecidos comigo,
nas lojas, foi comprar os aviamentos. E as primeiras, ela já tinha o molde e eu coloquei a minha etiqueta. Eu paguei um pouquinho mais, porque eu sabia, olha, você já fez o trabalho, eu só vou lá e colocar a minha etiqueta. E depois as minhas já foram entrando ali para fabricação, com os moldes dos meus tecidos. Então foi algo extraordinário, teve uma aceitação maravilhosa, que são as calcinhas modeladoras. E nesse meio período eu recebi várias instruções. Ah, por que você não começa a costurar? Eu achava aquilo também impossível, eu costurar. E eu aceitei o desafio e aprendi a costurar. E essa calcinha, que é a que eu atualmente trabalho, ela não era assim, ó, fiozinho duplo, não era elástico. Então, conforme eu fui aprender, eu fui aperfeiçoando ela cada dia mais, ó, não tem a costura interna, aparente. Então, assim, é justamente esse testemunho que eu venho dar para vocês, que primeiro a gente tem que começar e Deus vai mostrando o caminho. Se você tem vontade de abrir um negócio, se você tem vontade de ter uma renda extra, também tem um programa, um projeto que é trabalhar com revendedoras no atacado. Então, se você quiser, se você já tem uma loja de lingeries, quer conhecer o meu produto, quer atender os seus clientes com um produto funcional, pode contar comigo. E comente a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, se você tem algum sonho, o que você precisa para pôr em prática, o que eu puder ajudar, eu estarei aqui para te auxiliar. E que o Senhor te abençoe e o meu muito obrigada. Eu vou estar postando mais vídeos dos outros produtos que eu trabalho. Tem as bermudas modeladoras também. Então, assim, aqui vai ser um lugar que a gente vai se apoiar, principalmente nós mulheres, né? Precisamos de uma rede de apoio. E é assim, a vida tá aí para ser vivida e a vida acontece para aqueles que acordam e têm vontade de colocar o seu projeto em prática. Então não perca tempo, simplesmente comece. Que Deus vai te ajudar. Um beijo, que o Senhor te abençoe.